Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Café Católico. Aqui fala é José, mais uma vez com vocês. Aqui trazendo um bom bate-papo aqui sobre mais algum tema relevante ou não, você decide. E hoje nós vamos falar de algo que interessa muito a muitos jovens, chama a atenção, né, que gera muitas confusões, muitas dúvidas, mas que desperta também muita curiosidade, muito fascínio. Hoje nós vamos falar de castidade. E para ajudar aqui mais uma vez comigo, a minha grande irmã, Bruna. A castidade gira na órbita da virtude cardinal temperante. Também com a brilhante colaboração, Marci. Fala, galera! Quando o Zé disse que você decide se é relevante ou não, você também pode decidir o tema. Então não esquece de dizer pra gente o que você também quer que a gente fale aqui. No Instagram, você procura o Café Católico. Por mais que já tenha gente achando que eu abri uma padaria, é um podcast. Mas talvez eu vou perguntar pra uma padaria também, mas aí isso não tá nos planos ainda. Mas isso daí, então, mande aí na sua opinião, o que você está achando sobre o podcast. Também, se a gente falar alguma coisa errada, você pode nos corrigir. Dê sugestões de temas também. Queremos abordar várias coisas, tá valendo tudo. É isso aí, então hoje nós vamos falar de castidade. Acho que a primeira coisa que nós vamos fazer é esclarecer afinal o que é castidade, né? Apenas buscar o tema castidade. Às vezes gera uma confusão e às vezes o que as pessoas pensam sobre castidade, né? Então a própria definição do dicionário mostra isso e nos ajuda muito, né, Marci? Tá todos aí pra nos ajudar. Castidade, qualidade de casto, abstinência de relações sexuais. Casto, que se abstém de relações sexuais. Virtuoso, puro. Aí ele dá no finalzinho ele até fala alguma coisa que é mais próximo daquilo que a gente quer, que é virtuoso, puro. Mas a visão geral é o que vem a primeira definição ali, né? Que é se abster de relações sexuais. Então muitas vezes quando se fala de castidade, se pensa nisso, né? Então era a minha visão por muito tempo, acho que talvez a visão de vocês também, né? A visão que talvez vocês percebem alguns também, né? Porque entender um pouquinho o que é castidade e compreender que castidade é para todos. Esse que é o mais importante. Então pra gente abordar assim um pouquinho mais, né? A gente tem que entender que a origem, né? A castidade vem de casto, que vem do latim castus, fica puro. Então quando a gente está falando de castidade, a gente está falando de pureza, né? Pureza de coração. Então quando Jesus diz lá, numa das suas bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus, a gente poderia também escrever bem-aventurados os castos porque verão a Deus. Né? Porque pureza e castidade, é isso que a gente busca quando fala de castidade. E a gente pergunta assim, mas o que é castidade? O que a igreja diz sobre castidade? Então a gente tem que procurar a resposta da igreja mesmo. Uma das perguntas lá do compêndio, a pergunta 488, ela diz exatamente essa pergunta. O que é a castidade? A castidade é a positiva integração da sexualidade na pessoa. A sexualidade se torna humana quando integrada de modo justo na relação de pessoa a pessoa. A castidade é uma virtude moral, um dom de Deus, uma graça, fruto do Espírito Santo. Aí eu digo, ajudou? Ou complicou um pouquinho mais? Deu um nó O aqui. que é um fruto do Espírito Santo? Acho que exatamente. Deu um nó, calma aí. Acho que a gente O que é uma virtude? Muito bom. O que eu sou? Duas perguntas. Pra onde vou? Então, ali, né, ele fala, né, então a castidade é a integração da sexualidade, um pouquinho mais, mas no final da última frase ele fala que a castidade é uma virtude moral, um dom de Deus, uma graça e um fruto do Espírito Santo. A gente tem essas 4 características para dizer sobre a castidade. Então, primeiro, a castidade é uma virtude, né, das perguntas da Márcia. O que é uma virtude? A gente tem que entender o que é uma virtude, né, e virtude no sentido que a igreja católica enxerga, que está muito a ver com certa filosofia que a igreja católica utiliza nessa doutrina. A virtude ela vai ser o meio termo entre dois extremos, né? Então quando a gente fala da virtude e castidade, é a virtude relacionada à questão da sexualidade, ou seja, o meio termo no agir do homem em relação à sexualidade. O que isso quer dizer, meio termo? Então, quer dizer que castidade ele não é nem exaltar o corpo, nem desprezar o corpo. Não é exaltar aquilo que aquilo que está relacionado ao corpo, relacionado à sexualidade, mas não é desprezar também, né? Então é um equilíbrio, é um meio termo. Ali na minha apresentação, quando eu falei que a castidade ela gira em torno da virtude cardinal, a temperança ela vai falar que é a moderação da atração seguro dos prazeres. Então a castidade está nisso, mas se a gente for pensar por um instante, por exemplo, comer. É errado comer? Não.
É errado sentir vontade de comer? Não. Não, se fosse, eu não ia mais pro céu, gente. Não ia ter. Não ia dar certo. Agora, é pecado eu simplesmente não querer comer, me recusar a comer de qualquer jeito? Sim. Sim. E se eu comer tudo que eu posso e nem pensar nos outros e, tipo, desesperado? Também. Também. Em tudo a gente pode aplicar essa mesma lógica. Fala da castidade como virtude, a gente está falando de um domínio de si, né? O homem não ser dominado, né, pelas suas vontades, né? Então a gente está falando de virtude, né? Dessas expressões. Exato. Então, e ele fala também que castidade é um dom de Deus, ou seja, é um dom. O dom é algo gratuito, é algo dado por Deus. Nós não vamos alcançar a castidade, viver a castidade sozinhos. Isso é muito importante a gente gravar, a gente ter certeza, né? Não é um exercício só nosso, é um dom de Deus. Mas tem a nossa parte, porque a virtude ela comporta isso, né? Então quando a gente vai falar em virtude, a virtude da castidade, vai dizer que na virtude, bem no sentido da filosofia aristotélica, espero não estar complicando muito, mas eu vou explicar em termos bem simples aqui, não é complicar. Mas a prática ela vem antes da disposição quando se trata de virtude. O que quer dizer que a prática essa disposição? Se eu quero ser casto, eu quero ter em mim a disposição à castidade, isso não existe naturalmente. Eu preciso começar a viver a castidade. Então assim, eu dou passos na vivência da castidade e assim eu vou me tornando mais casto e vou aprendendo a viver a castidade. Então assim, você quer ser casto? Começa a viver a castidade. É isso, dependente, dá um passo. Isso vale para qualquer virtude. Você quer viver aquela virtude? Você começa a praticar os atos que são relacionados com aquela virtude. Vão desenvolver aquela virtude. Começa a fazer o caminho. E também, outro motivo que a gente não consegue viver ela sozinha é que a castidade ela é a doação total de si para os outros, principalmente. O maior exemplo de castidade que a gente tem é Jesus Cristo, que se doou por completo pelos seus amigos, por cada um de nós. Então como é que eu vou me doar se eu não tenho para quem me doar? Exatamente. Sim. E a castidade, então, ela é realmente essa doação mesmo, como você disse, né? E com isso, a castidade, ela comporta a questão da sexualidade, da corporeidade, ela vai passar por isso, mas numa atitude de equilíbrio, né? E às vezes o que a gente precisa começar a enxergar é talvez não enxergar em todas essas coisas, essa castidade, a gente parar de, às vezes a gente tem uma visão limitada e muito só negativa, só a parte negativa quando se fala de castidade. A ideia que a ideia geral que se tem no mundo, na sociedade, quando se fala de castidade, é só uma visão negativa, a visão das proibições. Exato. Claro, por exemplo, dentro da psicologia e da psiquiatria, né, a gente vai ver muitos estudiosos, analistas, defendendo que é errado você se privar das suas vontades, dos seus desejos. Mas, por outro lado, existem os que vão dizer que quem não tem controle nenhum sobre isso, e colocando aqui Freud, porque o pessoal geralmente coloca ele como se fosse o cara que falava pra fazer tudo, né? Ele fez a análise de que a pessoa não tem controle nenhum sobre isso, ela também não é saudável psiquiatricamente. Então, pois isso falou, né, que hoje eu acho que a gente pode se aprofundar um pouco nessa questão realmente da sexualidade, né? A gente ter essa visão positiva da sexualidade, do corpo, né? Afinal, o que é sexualidade, né? Sim. Vamos começar pelo princípio, né? A sexualidade, ela surge da onde? Nosso corpo. Não, de todo o nosso ser. Nosso ser. Nosso ser. O nosso corpo está nisso, faz parte do nosso ser. A parte sexual, ela tá na parte do corpo, na parte física, a parte espiritual. É meio estranho fazer esse link, mas está na parte psicológica e social. Se formos pensar ali no corpo, né, o José falou, quem criou o nosso corpo? Foi Deus. E por que nós fomos criados? Para amar. Para amar a Deus. E para ser amados por Deus. Nós fomos criados por amor, para o amor, para amar. E
Tem como algo que Deus criou ser ruim? Ser mal? Não. Não. Então como é que algo que faz parte do meu ser pode se tornar ruim? Daí é pelo pecado. Ela em si não é ruim, né? Então é realmente esse lado que a gente tem que ter, né? O corpo em si não é ruim, mas por uma degradação assim do desde a década original que nós começamos a ter uma visão negativa, né? Por exemplo, assim, um exemplo que eu posso... Por exemplo, se vocês estão tomando banho, Bruna, Márcia, vocês estão lá tomando banho e alguém entra no banheiro do nada. Qual é a reação de vocês? Eu grito, porque qualquer coisa que eu levo buscar a toalha, Buscar a toalha, né? Você não tentar se esconder, se cobrir. mandar a pessoa pra fora. Só que vocês não vão procurar, provavelmente vocês vão procurar se cobrir, vão procurar se esconder, mas não vão procurar se esconder porque há algo de errado em vocês. Mas por quê? Uma pessoa tomando essa atitude, ela entrando assim, vocês automaticamente vão ter a resposta, porque vocês aprenderam a esse instinto de perceber que se a pessoa está invadindo ali, está entrando fazendo alguma atitude assim, sem autorização, ela está procurando, provavelmente ela vai causar algo negativo em você, né? Então, é isso que acontece, né? Então, não é a gente começa a ter uma visão, e às vezes a gente começa a achar que é nosso, mas na verdade é porque nós percebemos o nosso olhar com o outro, o olhar do outro conosco que está com um problema, não é o corpo que está com um problema. Sim, porque daí tem um outro ponto que as pessoas confundem aí da sexualidade, né, com o esconder o corpo e até às vezes não o corpo, mas algumas partes do corpo, porque a gente não tem vergonha de mostrar o braço, Não. né? Vi até uma piadinha, não sei se isso aqui vai pra gravação final, tá? Mas eu vou fazer pros dois. Eu vi uma piadinha, o pessoal falando assim, e se a máscara se tornar um costume tão grande, tipo, virar realmente um costume da nossa sociedade, e as crianças daqui 20 anos acharem que o nariz é algo íntimo demais pra ser mostrado? Eu falei isso com um amigo meu, com um colega meu que é dentista. Imagina como vai ser complicado ir no dentista. Né? Tipo, será que vai ser tipo um negócio que as crianças ficam assim, ai meu Deus, aquele terror de, ai eu vou ir no dentista. Então, tipo, será eu vou ter que tirar a máscara? É uma brincadeira que eu com os dois que eu lembrei, tá? Mas algumas partes do corpo a gente tem essa proteção, porque é algo muito valioso. O nosso corpo é valioso. Ele foi criado para ser a expressão do amor. A pureza que nós vamos decidir viver quando nós tratamos o nosso corpo com uma pureza, como já dizia São João Paulo II, né, é a glória de Deus no corpo humano. Então, como é que a glória de Deus pode estar nesse corpo e a gente ter tanta vergonha? Se a gente parar e pensar um pouco, lá no começo da criação, Adão e Eva, eles não tinham roupas. E eles estavam bem de boa com isso. Exato. Quando que começou a ter problema nisso aí? Quando o pecado surgiu. Exatamente. E essa vergonha do pecado original é porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Certo? No momento em que o ser humano ali, ele se vê nu, ele se vê como algo errado. Porque foi o corpo dele que foi fazer o pecado. Foi um desejo que vinha dele que fez ele fazer o que é errado. Então começa essa coisa de tentar renegar o que eu sou. Porque fui eu que fiz. Porque fui então, eu, foi a minha mão que pegou o fruto. Eu sou ruim. Exato. Então começa aí essa vergonha, a gente pode olhar nessa forma, né, de se cobrir, tentar se esconder, né, porque não basta eles simplesmente se cobrirem, né, eles se escondem literalmente de Deus. Eles não querem mais ser vistos. E todo mundo, quando apronta, fica com vergonha. Todo mundo. Pode não ter sentido o mesmo nível de medo que Adão e Eva sentiram, mas todo mundo sabe um pouquinho de como é fazer alguma coisa e se esconder. Querer sumir. Sim. Exatamente. E um pouco como foi falado, né? Já que
nós somos criados para amar, né? E a gente vai, a castidade ela é doação. E isso é muito, essa é uma leitura que a gente pode fazer lá do Gênesis, né? Que se fala da solidão original, a nudez original e a unidade original. Né? Solidão, unidade e nudez, nessa ordem, né? Uhum. Solidão original que Adão, quando ele foi criado, ele não se reconheceu nos outros animais, ele se sentiu sozinho. Então havia essa solidão original. Por quê? Porque ele se sentiu só, porque ele devia ser criado para amar. Ele precisava de outra pessoa como ele para ele compartilhar o amor. Então precisava disso. E todos nós precisamos de alguém para compartilhar o amor, alguém para nós nos doarmos. Né? O homem ele não é uma ilha. O homem não é uma ilha. Ele tem que se doar, ele deve se doar aos outros. Tá, ô Zé. Sim. E por que precisava de mais alguém? Por que o amor a Deus não bastava? Porque é uma boa pergunta. Talvez assim, é que ele era uma criatura. Deus é Deus, né? Ele precisava de uma outra criatura semelhante a ele. Deus ocupava o lugar de Deus, mas ele precisava de uma outra criatura semelhante a ele. Eu tenho uma que daí vocês decidem depois se entra, tá? Mas que uma vez me explicaram assim. Que você pode reconhecer em um casal humano que gera vida a Santíssima Trindade. Porque tem o pai, o filho, que se amam tão intensamente. Verdade, essa comparação eu já que gera o Espírito Santo. Exatamente. Que gera mais alguma coisa. Então, o ser humano, ele precisa de outro para que ele possa ter o poder e a consciência de criar algo que é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que é diferente do cachorro, que tem um instinto de também reproduzir. Então, é justamente porque a gente tem, o amor a Deus é uma coisa, o amor ao próximo, eles são intimamente ligados, mas eles têm uma diferença também, exatamente, sabe? Porque Deus, ao mesmo tempo que nós somos a imagem semelhante de Deus, Deus é o outro, mas a gente precisa do outro semelhante a nós, né? Por isso aqui vai dizer também, se às vezes você pega, quando se fala que Deus criou o homem, ele criou a mulher, quando você vai pegar na origem das palavras, você percebe que o que se dá ali é como se houvesse naquele momento a diferenciação do sexo, sabe? Que o homem ali não vê uma diferenciação, né? Era ser humano somente. E daí depois então realmente homem e mulher, né? Então é a partir dessa solidão original que depois criada Eva, né, vai ter a unidade original, que Adão olha e fala, esse sim é osso de meus ossos e carne da minha carne, né? Ele é completamente fascinado, né? Completamente fascinado. Então, e ali ele se sente completamente atraído, né? E como a Bruna falou, nessa do cachorro não é, daí são desejos sexuais ali no original de Deus, não é somente instinto. Os desejos sexuais, eles eram uma expressão da liberdade e do amor, né? Era um desejo, uma resposta da liberdade que Deus dava. Porque então, a sexualidade que a gente trata dentro da castidade, dentro do ser humano, não é uma genitalidade, que é só o instinto, que é só o prazer genital, né? Porque muitas vezes a gente vai olhar, muitas pessoas tratam como se fosse isso, e não é. Então, a sexualidade, o querer estar com o outro, o estar com o outro, o respeitar o outro, tudo isso, né? Respeitar o outro e me respeitar, né? No momento em que eu respeito a sexualidade, né? A atração, a gente pode... O amor, né? Nós identificamos como uma expressão de Deus. A gente falou ali antes, a gente foi criado pelo amor para amar. Então, como o amor, a atração, tudo, ela é um reflexo do que Deus sente por nós. O padre Rafael Solano, num dos livros dele, ele diz, é um exemplo que ele coloca, que a gente pode encontrar na vida religiosa, que quem faz a opção por viver uma consagração completa a Deus, ele fala que Deus me seduziu. E a gente... É muito fofinho, é muito lindo isso. E a sedução,
vem da sexualidade usada na castidade. Né? É realmente bem nesse sentido, né? Porque daí a gente retoma uma coisa que eu já falei um pouco antes, né? Quando eu dei aquele exemplo do banho, da nudez, de não achar o corpo errado. Porque daí na nudez original não havia vergonha e junto ali tem essa componente da solidão e daí da unidade original e eles temos a nudez original. Então, Adão e Eva, quando eles se olhavam, eles se viam, estavam nus, ali estava inscrito toda a glória de Deus. E daí não havia vergonha. No pecado não havia vergonha, então não havia do que se avergonhar, não havia o que esconder, né? Porque tudo ali, todo o nosso corpo está a glória de Deus. Né? E nesse desejo, né, a gente entra o que às vezes se fala que é do amor eros. Né? E é muito bom, é muito importante compreender que às vezes se fala do amor eros, o amor eros, que é o amor do desejo, o da carne, e às vezes pode-se ter a impressão errada de que o eros ele tem que ser tirado, afastado, né? Ele tem que ser excluído. O próprio Papa Bento XVI fala isso na sua encíclica, Deus Caritas Est, que o eros ele não é para ser excluído, ele não é para ser substituído pelo amor ágape, que seria o amor da doação, que o amor da entrega. Não, ele é para ser purificado, porque o próprio Deus sente o amor eros por nós, porque Deus nos deseja. Mas no incrível desejo que Deus tem por nós, e como o eros de Deus é purificado pelo ágape, por ele tanto nos desejar, ele primeiro se entrega. E é isso que a gente tem que buscar. Então a gente é normal e é saudável, é correto a gente desejar o outro. O eros é o que faz a gente querer estar próximo do outro. O eros faz a gente querer buscar a Deus. Sim. Só que ele purificado, ele faz com que esse desejo, não que esse desejo suma, porque esse desejo não pode sumir. Se eu substituir o eros, quer dizer que esse desejo vai sumir. Não, o desejo não vai sumir. Mas o meu desejo tem que ser levado a eu me doar, me entregar. Exato. Essa questão. E de novo lá em Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só. Exatamente. Não é bom que o homem esteja só, ele precisa disso que vai impulsioná-lo a buscar outra pessoa. E buscar Deus também. Buscar Deus. Também. Porque a partir da outra pessoa a gente consegue encontrar Deus. A gente tem que olhar assim, Deus não... uma coisa que me incomoda muito é quando fala assim, ai, Deus criou fulano pra mim. Não. Deus não criou fulaninho pra ele. E Deus permite que você encontre Deus através do fulaninho. Mas o fulaninho não é propriedade sua. Deus empresta temporariamente. Depois você tem que devolver. Então claro, a gente entende que a pessoa nem fala isso numa maldade, né? A pessoa fala isso porque tá tão feliz e a gente tem essa impressão de que, meu Deus, é tão incrível que realmente a única explicação pra isso tá dando certo é porque Deus criou a outra pessoa pra mim. Ele criou para que nós não estivéssemos sozinhos e nós conseguíssemos chegar a Ele. Então, exatamente. Então, a gente tem que ajudar. Então, a castidade, ela tá em tudo isso, né? Então, a partir disso, a gente começa, a perceber, entender, né, que a castidade é para todos. Sim. A castidade é para todos. E a gente vai ter várias formas de expressar, de viver essa castidade. Reforçando o trecho do Catecismo Jovem, que eu achei ele tão bonito, que eu sou obrigada a ler ele. No número 404 ele pergunta, né, o que é o amor casto? Por que deve um cristão viver castamente? Um amor casto é um amor que se defende contra todas as forças internas e externas que o procuram destruir. É casta aquela pessoa que assumiu conscientemente a sua sexualidade e a integrou bem na sua personalidade. Castidade e continência não são o mesmo. Até uma pessoa que tem uma vida sexual ativa no matrimônio deve ser casta. Ela comporta-se castamente quando a sua atividade corporal é a expressão de um amor sério e fiel. Então, assim, se o amor é uma doação, a castidade é uma doação, viver esse amor casto é preservar com as minhas forças o que vem de mim e o que não vem de mim, para que esse amor, para que essa doação aconteça de fato. Então, a partir do momento que
eu faço alguma coisa, que eu cometo uma atitude egoísta, ou que qualquer coisa que impeça essa doação, eu tô deixando de viver a castidade. E isso não importa se eu sou jovem, se eu sou velho, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou casado, se eu sou solteiro, se eu sou... Não importa. Porque a gente foi feito para isso, independente. Antes de você ser o fulano de tal, formado em tal coisa e que exerce tal profissão, você é um ser humano. Você foi criado para isso. Você foi criado para viver esse amor e essa doação em plenitude. É engraçado, às vezes a gente confunde as coisas, né? A gente pensa que nem a gente falou ali no começo, e qualquer coisa que tire a gente disso, que nos prive disso, é algo que atrapalha viver a castidade, independente do estado de vida em que a gente se encontra. Eu acho legal que no catecismo da Igreja Católica, ele fala da castidade principalmente como uma amizade, porque você se doa. Eu posso citar aqui um exemplo meu e da Bruna, por exemplo, que uma vez a gente estava tão sincronizado que a gente ficou doente juntas. Esse dia foi incrível. Olha. E aí tava as duas doentes, mas as duas se ajudando. E acho que cada um de nós vai ter um exemplo disso, de você não tava legal, mas você ainda assim tava se esforçando para ajudar o outro. Isso é castidade. Isso é uma forma de viver a castidade. A castidade ela tem que ser doação, né? Muitas vezes o que acontece é porque fica só no lado repressivo e as pessoas não entendem que o desejo tem que ser colocado para algo, né? Daí se pergunta, por que celibatários conseguem viver a castidade? Por que eles conseguem viver seu sexual? Por quê? Não é simplesmente uma luta de tipo, eu não vou fazer. Por quê? Porque o desejo continua existindo. Então ele tem que colocar em algo. Então ele vai colocar no serviço, né? Ele vai colocar no amor pelos outros, no trabalho pelos outros, na dedicação. Ele vai colocar em coisas, ele vai buscar ter prazer, porque o prazer é bom, né? O prazer é algo bom, né? Mas o prazer ele não se encontra só, né, na parte sexual. O prazer vai ter em várias coisas. Então ali a gente vai buscar. Então vai ter várias formas, né? Formas que a gente pode viver essa castidade, como a Márcia falou, né? Casado jovem, né? Então algumas formas elas vão comportar parte dessa vivência da castidade e vai passar pela continência, né? Vai passar pela parte de não ter relação sexual quando a pessoa é solteira ou quando ela vive no celibato, né? Ou seja, padres, freiras ou mesmo em algum momento em que ela não possa ter relações dentro do casamento. Exatamente. Mas a castidade no período do namoro e do noivado é uma preparação muito grande para o matrimônio. E não é só simplesmente porque isso aqui é uma recompensa. Eu fico sem fazer durante todo o período de namoro e noivado para depois eu ter a recompensa. A recompensa não é a relação sexual. Muitas vezes parece que é isso. Querendo ou não a castidade como algo ruim, né? Exato. Porque dá aquela impressão, eu vou viver esse momento ruim pra daí eu chegar lá e viver um momento bom. Não é assim que acontece. Exato. Tanto tem um padre, Amadeu Tini, que ele vai falar sobre... Ele gosta que ao invés de falar de castidade, eu gosto de falar sobre virgindade. E ele fala que os próprios casais, eles devem permanecer de certa forma virgens. Virgens no sentido que ele diz que a virgindade seria um espaço reservado para Deus. Então, existe um espaço sempre reservado para Deus em todos. Isso que é, no fundo, virgindade. Seria a virgindade nesse sentido, uma virgindade espiritual, tu vai dizer. É você ter no seu coração sempre um espaço que só pertence a Deus, que dentro acaba para Deus, mesmo para quem vive dentro do matrimônio. Então, porque tem que ter aquela vivência, é uma vivência com Deus ali junto, né? Então, a gente vai ter as várias formas de castidade, né? E quando a gente vai purificando, a gente vai entendendo, e vai aprendendo a reconhecer. Mas aí, como eu disse, o prazer, o desejo, eles são normais, eles não vão desaparecer. E às vezes alguns podem ficar muito doidos assim, né? Porque, nossa, parece que, né, não pode achar ninguém bonito. Nossa senhora! Né? Então, não. Seja, né? Então... Ou aquela coisa, né? A partir do momento que você namora, antes você até podia achar alguém bonito, mas depois que você namora, você não pode achar mais bonito. É ácido sulfúrico no olho. Exatamente. Mas como um padre disse
um padre que eu tava no retiro uma vez, ele falou, eu vou ali, encontrei, apareceu uma mulher bonita. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? É bonita. O que eu posso dizer? Glória a Deus pelo dom da criação. Até o Christopher. Então, Não que é o nome do cara da televisão. Christopher West. O Christopher West. Lembra? Tem um vídeo que ele tá falando sobre isso. E ele fala que uma técnica que ele ensina pros jovens, tá? É que ele fala assim: se você achar alguém muito bonito e você achar que existe uma chance de você olhar a pessoa de forma errada, você lembra do salmo, e agora eu não vou lembrar qual o número do salmo, mas fala: quão gloriosas são as suas maravilhas, Senhor. E você pega o pensamento que tinha uma chance e você encaminha pra Deus. Exatamente. E ele fala isso muito na piada, na graça, né? Mas não deixa de ser uma boa objetiva. Forma de você começar. Porque se você acha bonita, isso. É bonita. A questão é o que vai depois, né? O que vai depois, fazer a partir desse pensamento. Mas achou a pessoa bonita? Bonita, pronto. O quê? Pessoa bonita. Agora vai achar as pessoas feias? Essa própria autodisciplina de você encaminhar esse pensamento para Deus também é a castidade, porque eu gosto do catecismo jovem porque ele tem uma linguagem assim muito mais acessível, né? E ele fala também, né, como viver essa castidade. Castidade é você ser livre para o amor. Então parece que enquanto a maioria das pessoas tem essa visão de prisão, na verdade a castidade é justamente essa liberdade, você ser livre para o amor e não ser escravo dos seus impulsos. Que é um exemplo que às vezes eu tirava muito sarro no grupo de jovens, fazia piada com os meninos, né? É quando São Paulo fala para dar o ósculo santo. E eu gosto disso, desse exemplo que o pessoal tem muito... Não é comum, a gente estranha. Por exemplo, menina dá beijo no rosto de menina, tranquilo, normal. Não tô dizendo também que é pra mudar as coisas, tá? Não é nesse sentido não, tá, gente? Agora, e se um menino dá um beijo no rosto do menino? Meu Deus do céu! É um transtorno. Mas aí que tá a questão ali da castidade de levar isso numa boa. Não tô dizendo assim, você se sente desconfortável? Não é pra fazer isso. Não é pra você sair dando beijo em todo mundo. Não é isso. Mas é no sentido de, existiu alguma malícia ali? Se a pessoa, sei lá, por exemplo, sem querer deu um beijo no rosto, um menino sem querer deu um beijo no rosto do outro menino, qual que é o grande problema disso? Sabe? Então, às vezes, a castidade, ela vai se apresentar uma dificuldade que a gente tem nessas pequenas coisas. Porque em tudo, a gente, às vezes, leva para um outro sentido. Isso é por toda uma questão, né? Toda uma questão cultural, por muitas coisas que são apresentadas. Mas é muito como a Marcia disse, né? Acho que essa é a mensagem principal que a gente pode dizer. É entender a castidade, passar a ver como a castidade como algo positivo, né? É entender que realmente a castidade é liberdade para amar, não é prisão, não é repressão, não é largar, não é deixar as coisas, mas é de fato viver as coisas, não é rejeitar, mas é de fato viver de verdade, é abraçar de verdade. Ao invés de castidade ser rejeição, sexualidade, na verdade ela é abraçar no seu sentido mais profundo. Né? Naquilo que é de fato a sexualidade e não naquilo que se vende, né, por muitas coisas na nossa sociedade, né, pela nossa cultura, né, a cultura que nós temos. Então é isso que a gente tem que ter. Né? É muito importante, nesse episódio a gente não fez com a intenção de abordar a questão dos pecados que acabam surgindo ou como lutar contra esses pecados, né? Isso, quem sabe, a gente aborda em um outro episódio. Mas a única recomendação que eu posso dar, e eu acho que todo mundo aqui vai apoiar, é que se você tem alguma dificuldade com isso, conversa com um padre, conversa com uma pessoa que você tem confiança e que é mais experiente que você, que vai poder te ajudar nisso. Exatamente. Então aqui foi pra gente ter uma ideia geral, assim, uma introdução, a gente bateu um papo assim geral sobre castidade. A gente falou meio por cima disso, falamos de namorada, de casal, não nos aprofundamos em nada disso, porque não era a ideia, mas também a gente pretende fazer no futuro episódio específico sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento, sobre celibato, sobre sacerdócio, um monte de coisa a gente pretende fazer, tá? Então, uns pouquinhos. Aqui é pra gente dar esse papo, uma visão meio geral assim da castidade.
espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso programa. Márcio, mais alguma coisa a acrescentar? Só mais uma citação. Sim. Pra gente encerrar. Todos devem ser castos? Sim. Por quê? Nem todas as pessoas estão vocacionadas para o casamento, mas todas estão vocacionadas para o amor. Ótimo. Nossa, foi Muito bom para fechar isso muito daí. preciso, muito bom. E agora, então, vamos às nossas recomendações, às nossas dicas culturais. Então, Bruna, tem aí algum livro, filme, alguma coisa séria, alguma coisa para indicar? Eu vou indicar hoje, eu já comentei durante o programa sobre o padre Rafael Solano, e eu vou indicar o livro dele, A Cura das Feridas Sexuais. E eu vou indicar um outro livro que não tem a ver um pouco com o tema, mas não é diretamente ligado com isso, né? Que é O que você precisa saber antes de dizer sim. E esse livro, ele trata sobre a questão da diferença entre o matrimônio e um casamento, né? E a questão de nulidade. Então, quem quiser conhecer mais essas questões, são 3 mulheres que escreveram esse livro e são incríveis, são 2 mulheres que são advogadas e trabalham com esses casos, auxiliando as famílias, e a terceira das autoras passou por um processo de nulidade, né? E conseguiu constituir uma família depois, então é histórias bem interessantes. Márcio, alguma indicação aí, alguma dica? Não, eu acho que depois de usar tanto como referência, a minha dica de hoje é o Yucati. Não aborda só isso, não, aborda várias questões. Para quem quer ter assim, um conhecimento inicial, eu acho que é bem válido. Ele aborda em forma de perguntas várias questões sobre a igreja e sobre a nossa fé. E eu quero deixar meu agradecimento, minha nova devoção a Santo Isidoro de Sevilha, por nós conseguirmos gravar este episódio. Se a gente não sabe, a saga imensa que foi para gravar esse episódio, nós tivemos algumas versões desse episódio. Tem coisas que vocês nunca vão ouvir, porque certas brincadeiras, coisas que foram falado, não foram faladas, mas aqui está o programa. E eu quero também deixar uma dica, que é o livro do Christopher West, Teologia do Corpo para Iniciantes. Christopher West é um teólogo, né, casado, pai, ele é americano e é um professor e um grande divulgador da teologia do corpo, né, de João Paulo II. Inclusive é algo que nós devemos tratar mais a fundo em algum momento, mas fica esse livro, Teologia do Corpo para Iniciantes, né, então, que também foi utilizado um pouco aqui, nós usamos um pouco aqui nesse programa. Então, mais uma vez, me sigam lá no Instagram, Café Católico. Você também pode mandar um e-mail para... Daí tem que inverter, o e-mail é católicocafé @gmail.com. Você pode mandar um e-mail, entrar em contato pelo Instagram. Divulgue também esse programa, envie para as pessoas, envie o link lá, você pode ouvir pelo link lá do Podbean, que está no nosso perfil, tá na bio do Instagram, mas você também pode ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, por outros agregadores de podcast. Então, divulgue esse programa, fale para as pessoas se você está gostando, então, e nos ajude também a fazer a melhorar esse programa, nos dê suas sugestões, dicas, críticas. Estamos aqui de braços e coração aberto. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e vamos todos buscar viver a castidade.